retardatários depois pegar isso aí, né? Os Rubinho Barrichello. Em primeiro lugar, eu peço desculpa porque, de fato, eu esqueci desse grupo compartilhado do sexto ou do sétimo, sexto, né? E esqueci mesmo, cara, porque eu tô com tanto grupo hoje, atualmente, que eu esqueci mesmo, me desculpe. Senão eu tinha jogado lá o link e tal. Que agora eu me acostumei tanto a passar as coisas pro Wesley e pro Nicolas, que eu esqueço que tem um grupo lá que fica mais fácil. Ah, segunda coisa, eu passei um trabalhinho, uns exercícios ridículos, tá? Que é para treinar lógica de programação. Só isso. Você vê que a semana que vem eu vou falar de onde que eu tirei aquilo lá. Mas eu vou falar isso só na semana que vem, para depois ver quem que vai me entregar, né? Que é a lista de exercícios, aqueles exercicinhos lá pelo link, pelo Compute, e depois eu falo de onde que eu peguei aquilo lá. Os exercícios, para quem já começou a fazer, os exercícios começam ridículos, setinha para direita, setinha para direita, né? Só que ao decorrer dos passos lá que você vai andando, ele vai ganhando complexidade. Então, quem já começou a fazer já deve ter reparado isso. E aí é que eu não tenho como tirar aquilo lá, entendeu? Aquele começo. Ele já é aquela estrutura, aquele caminho. Então eu não consigo, porque senão eu deixava só o que me interessava. Aí depois, talvez da sexta etapa, sétima etapa, lá eu não lembro, ele começa a ter estrutura condicional e principalmente os laços. Foi isso que me interessou. Treinar o raciocínio lógico para laço de repetição, tá? É só Acho que isso. não, já te mandei ele já no e-mail. Já? Você Te mandei o colou, né, print aí. vagabundo? Lógico que não. Ah. Respeita, filho. Então, Falou? beleza, Alisson. Então, quem fizer, né, o Alisson, ele, né, como ele falou, já me mandou, que eu não vi o e-mail mesmo, ainda não vi. É, vai perceber que o começo é ridículo, né? Tô chamando você quase que de paspalhão, só que depois ele vai ganhando complexidade. E tem uns ali que, se você não prestar atenção, você não sai da fase, né? É meio chatinho de fazer, né? Somente do, do último um quarto, né? Do exercício lá, vai ficando bem chato para fazer. Então, a minha ideia é justamente treinar os laços, que vai ter laço dentro de laço lá, vai ter um monte de coisa lá e é treinar o raciocínio lógico, a lógica de programação. É só isso, tá? Eu ainda não defini a pontuação que vai valer aquilo, certo? Vamos ver aí a quantidade de pessoas que vão me entregar. É isso, como o Wesley está aqui, ele pode até comentar. A minha intenção era de ser para hoje, tá? Aí o Wesley falou: Eita, aí lascou. Então eu falei: Tá bom, vai. Então fica para a semana que vem, né? Então eu dei uma semana para vocês, ó. O Alisson já me entregou, que deve ter feito, sei lá, em uma hora, tá? Então é só ter um pouquinho de vontade aí. Ainda não sei quanto que vai valer esse exercício aí, mas vai valer alguma coisa para gente de pontuação, tá? Manda. O que você tem que me entregar? Os representantes devem ter passado para vocês. Você vai ter que dar o print, porque ele fica todo verdinho, a cobrinha lá, fica tudo verde. Você vai ter que dar um print e de alguma maneira tá o seu nome, tá? Porque senão um faz e manda para todo mundo. Vocês acham que eu sou tonto também, né? Então, deixa eu ver aqui.
Tá, ó. O que que acontece? O, o coisa aqui, o Alisson, ele me mandou o print aqui da tela, não tem nada escrito na tela dele, mas eu estou vendo a tela dele, né? Tem lá os ícones, tal, tem detalhes da tela dele. Ou seja, aí eu já aviso vocês, tá? Peguei print igual, peguei print igual, eu desconsidero quem está envolvido, certo? Porque é um exercício que é para ajudar e não é possível que até isso vocês vão querer um copiar do outro. Então, volto a dizer, vai perder ponto aquele que deu o print, tá? Vai Quer que eu aí. te reenvio ele? Oi? Quer que eu te reenvio ele com o nome na tela? Não, não. Como tem os detalhes da sua tela ali, eu já fixei alguns detalhes específicos ali. Tem a Então, data ali e o horário também lá embaixo. não, mas eu já vi outras coisas ali que pode me ajudar a diferenciar isso por se tiver algum igual, tá? Demorou. Ah, então, o que que Tranquilo, acontece? não é complicado. Oi? Usa os metadados da imagem. Foi igual, acabou. Também, também, uma boa ideia, Marcelo. Então, o que que acontece? Se eu pegar dois prints, três prints iguais, eu cancelo de todo mundo. Então, aquele que deu o print para o outro me encaminhar, ele também vai perder o ponto, tá? Todo mundo vai perder. Aquele que tiver igual, seja via imagem, via metadado, enfim, qualquer outra coisa que eu pegar para comprovar que é a mesma coisa, cancelo todo mundo que está envolvido. Eu simplesmente anulo. Então, se porventura você não tiver essa nota aí né, essa pontuação, você não precisa nem vir falar comigo que você já sabe que você rodou, tá? A não ser que você tenha certeza que não passou para ninguém, não sei o quê, às vezes também eu posso ter me enganado e não ter lançado essa nota. Mas se você sabe que você passou para alguém ou pegou de alguém, já sabe que eu estou cancelando por conta disso, certo? Então, como eu não tem autenticação, não tem nada, eu tenho que lançar a mão de algum controle aí, porque senão um faz, manda o print para os outros e todo mundo me manda aqui. Tá certo? Então é até a semana que vem, gente. Uma semana, deixa eu ver o e-mail aqui. Ah lá, o Alisson ele fez em 42 minutos, tá? Mais ou menos aí em 40 minutos, né? Então, não vai te sacrificar 40 minutos, vai uma hora que você pegue para fazer o negocinho lá. Não é um negócio demorado, não tem que pesquisar nada na internet, não tem que fazer nada. É só correr lá e fazer o exercício que você faz diretamente no site. É só ler ali os códigos ali que dá pra fazer de boa. É bem de boa. Só lá na frente que começa a atrapalhar um pouquinho. Mas até lá, filho, até lá você vai tranquilo, tá certo? Por que que eu dei aquilo lá? Além, primeiro, né? A gente tá nesse formato aqui, à distância, e aí eu tenho que lançar mão de coisas que possam me auxiliar, no conteúdo, né? Então, como a gente está falando sobre técnicas de programação, melhorias, vamos dizer melhor, né? Melhor dizendo, melhorias de programação, aquilo lá, treinando essa lógica, pode ser um negócio bom para mim, me ajuda, né? Na verdade, ajuda a vocês, né? E não a mim necessariamente, tá? Então, o que que acontece?
Eu vou procurar, se a gente por um acaso ficar mais tempo, né, muito mais tempo nesse formato, eu devo procurar coisas nesse sentido, né, de me auxiliar a, a, a aplicar, né, essa, essas atividades, vamos dizer assim, para não ficar também tão chato, tá? Bom, então vamos começar. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, deixa eu mandar minha tela aí para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu estou com um monte de coisa aberta. Aê! Que acontece? Então vamos lá. Programação dinâmica. Então você vê que, fora que a gente já vinha falando sobre essa parte de técnica de programação, né, e tal. A gente começa hoje a falar sobre programação dinâmica, tá? E que essa lógica de programação, da qual eu tentei treinar, e eu já tenho uma outra coisa já na cabeça, que é uma brincadeira lúdica, tal, igual hoje foi, setinha para o lado, setinha para o outro, setinha para cima. É um negócio lúdico, mas que vai me ajudar. Você pode não perceber, mas vai me ajudar nessa questão da lógica de programação. E eu também já estou com uma outra ideia aqui, só que aí teria que instalar, é um softwarezinho, mas ajuda bastante nisso aí. Mas, vamos lá, vai depender do que tiver aí pela frente, que a gente também não sabe. Então, o que acontece, ó? Complexidade dos dados versus complexidade do programa, né? Então, que acontece? Hoje em dia, inclusive, e aí vai muito do que eu estava conversando com o Wesley, e a maioria estava ouvindo aí, e fora quem já tiver trabalhando na área de fato aí, vai entender o que eu estou falando. Hoje você tem uma complexidade de fonte de dados muito grande, né? Então, você não, de repente, se for desenvolver um programa, um SIG, em que você trata tanto a sua base, né, tanto o seu banco de dados, o front-end e o back-end, ok, você faz do jeito que você quiser. Mas, de repente, você pode começar a se envolver com projetos de BI, por exemplo, né? Que está muito na moda, inclusive foi o assunto que eu passei lá na pílula lá, de tecnologia, está muito na moda e vai continuar na moda cada vez mais. E aí, o que acontece? Você não recebe essa fonte de dados certinha, né? Você não vai conseguir receber isso limpo. Você vai ter que tratar. Aí tem a tal da ETL e tal. E aí isso vai fazendo com que esses códigos, de maneira natural, eles vão ganhando complexidade também, né? Então, até está aqui, ó, o uso de estrutura de dados de alto nível permite aos projetistas do algoritmo ter uma visão geral do algoritmo, sem se preocupar com os detalhes. Mas ele precisa disso, né? Ele precisa ter alguma ajuda, já que essas estruturas, né, elas estão me exigindo cada vez mais, né? Está me exigindo cada vez mais em termos de complexidade e esse tipo de coisa. Então tá, para resolver, né? Qual que é a alternativa para resolver toda essa parada aí? Para resolver um problema é preciso dividir em partes. Isso aí a gente também já está cansado de fazer, né? De saber. Encontrar soluções para essa parte, e então aí ter uma solução, né, combinada e ter uma solução para o todo, certo? E aí a gente vai se aproximando sobre o lance daquele esquema
de método de divisão e conquista. Daqui a pouco nós vamos falar dele, inclusive. Então, qual que é a eficiência que eu consigo medir? Quando os subproblemas são versões menores, né, do problema original, eu posso conseguir resolver isso de maneira recursiva. E aí, apesar da implementação da recursividade nem sempre ser negócio simples, ela normalmente ela consegue resolver grandes problemas para mim, que sem ela seria muito pior, né? E aí, claro, eu vou tendo o lance Uai, o Alisson voltou? Será que caiu a conexão? E aí eu vou tendo essa questão de você tentar ter esse balanceamento desses problemas menores, ou seja, ter o mesmo tamanho, né? Alguma coisa assim. E aí eu venho aqui, ó, problemas intratáveis. O que seria deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Esse assunto de hoje, normalmente, é o que é muito recorrente, por exemplo, em ENAD, tá? Normalmente ele é muito recorrente, especificamente os próximos slides, tá? Que é o NP, tal. Normalmente são assuntos recorrentes. Então, um problema é dito tratável se no pior caso dele, né, possui um algoritmo razoavelmente eficiente. Ou seja, eu consigo melhorar ele, eu consigo tratar ele, se ele, de alguma maneira, principalmente no pior caso, que é o que nos interessa, ainda atender uma certa demanda. Tá? Por quê? Porque se essa é de maneira satisfatória, tá? Por quê? Porque se esse tratamento, vamos dizer assim, essa resposta ficar de alguma maneira que não é satisfatória, isso caminha para ser um problema intratável, tá? Ou seja, a coisa é tão limitada, né, que normalmente acaba deixando esse código muito, muito ineficiente e, por conseguinte, ele acaba sendo um problema intratável, tá? Então é mais ou menos isso o que está nesse slide, mas vamos seguir aqui, ó. Em um problema é dito razoavelmente eficiente quando existe um polinômio P qualquer, tal que para qualquer, então, polinômio, aquelas estruturas algébricas, né? ah, é, de equações algébricas, tal, é a matemática, né? Aquela matemática lá, daqueles conceitos polinômios. Para qualquer entrada de tamanho n, o algoritmo termina em no máximo p, que é a entrada, n passos. Então, a ideia aqui seria até quase que linear, né? Então, você vê que não tem muita alteração. Através da entrada dele, acaba não tendo muita alteração em relação à saída, certo? Então, olha lá, observação. Se o polinômio for de ordem bem alta, então o algoritmo polinomial pode ser muito ineficiente, né? Como é o caso do que eu acabei de falar da questão linear. Então, a gente sabe que quando a entrada é muito grande, como ele trabalha de forma linear, ele pode chegar num ponto em que não seja mais interessante, né? Porque ele até faz, só que ele não satisfaz de forma satisfatória, né? Ou seja, ele vai demorar 10 anos para ordenar esse meu vetor, vamos dizer assim, né? Então aí ele deixa de ser interessante. Aí ele passa para ser um problema intratável, tá? Olha lá, problema NP. Então um problema é dito NP, né?
Se não é resolvível deterministicamente em um tempo polinomial, certo? Ou seja, a partir daquele problema ali que eu tenho, e se eu não consigo resolver de forma determinística, se quiser aí, para você não dormir, né, ouvindo Malaspina, alguém me procura aí o que é forma determinística, vai? Para vocês. E aí você me fala aqui na aula aqui para vocês não dormir, vai? Procura aí o que é forma determinística, né, em um tempo polinomial. Em tempo polinomial eu já falei, mais ou menos linear, né? E aí o que seria não é resolvível deterministicamente, né? Me fala aí, alguém pesquisa rapidinho e me fala. Não vou ficar falando tudo aqui também, não. Apesar de que o nome já ajuda, né? Mas tudo bem. E não se tem conhecimento do algoritmo polinomial que o resolva deterministicamente. Muitos problemas de aplicação prática são algoriticamente resolvíveis, mas intratáveis. Ou seja, eu não consigo, mesmo que eu possa resolver, mas eu não posso tratar esse problema, né? Que é de forma determinística. Ninguém pesquisou aí para mim? Vou ter que falar sozinho mesmo? Pra vocês me ajudar aí, deixar um pouquinho melhorzinha a aula? Ô, Malato, eu tô no banheiro, peraí, velho. Ave Maria! Ah, Jesus! Oh, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu vivi isso. Ah, não. O cara tá ouvindo a minha aula no banheiro. Ai, caçarola. Aonde que eu cheguei, gente? Não tô acreditando. Ainda bem que tá gravando, velho. Eu vou rever isso aqui de novo. Mas Postar no ninguém. Facebook isso. Nossa Senhora, não. É para acabar, viu, com Goiás. Ninguém pesquisou, gente? Nossa Senhora, hein? Falta vontade até para isso? Vamos seguir. Então, quais as alternativas, né, para tentar resolver essa parada? Primeiro, gerar todas as entradas possíveis e verificar uma a uma se satisfaz as condições do problema. Segundo, listar todas as possíveis entradas simultaneamente. Isso tudo para que eu consiga tratar, né, de forma deterministicamente, né? Claro que todo problema ele pode ser tratável, né? Olhando por esse ponto de vista. Porém, ele tem que ser em tempo polinomial, né? E de forma determinística. Então, não adianta, porque se eu não considerar essas situações, ele não vai adiantar, né? Aí qualquer situação é, pode ser resolvível, né? Se você pensar nessa situação, tá? Nesses casos, existem algoritmos que recebem uma instância 1, né? E tem tempo de execução polinomial em função de I. Se I tem solução, o algoritmo A retorna. Caso contrário, o algoritmo diz que não há solução. Então, é lógico, né? Não tem muita coisa aqui. Olha lá, o NP, e agora o NP completo. Aí, começa a entrar os grafos na parada, tá? E aí você vai lembrar que você tem dois conceitos, né? Eu tenho dois conceitos. O conceito da vértice e o conceito da haste.
Alguém sabe me dizer esse conceito da vértice, do vértice da haste? Alguém sabe? Vocês tiveram grafo já? Não. Não? Eu também não tive, Aí, não. aí nesse caso, eu vou ter que falar, não tem jeito. Deixa eu ver se tem uma imagem. Ah, aqui, ó. Essa imagem fica melhor. O banheiro. Ô, banheiro. Oi, Desativa o mudo aí, banheiro. ô, desculpa. Ah. Então, aqui, ó, nessa imagem fica fácil. Vixe, ele ativou até a câmera agora. Eu não quero ver seu banheiro. Aqui dá para ver a questão. Então, um grafo, né? Então, eu tenho a vértice. A vértice são esses pontinhos, tá? E a haste são o que interliga um ao outro, tá? Então, esses são esses dois principais conceitos nesse caso. Então, vamos voltar aqui. Então, grafos hamiltonianos, né? Um grafo G é dito ser hamiltoniano se existe um ciclo em G que contenha todos os seus vértices, sendo que cada vértice só aparece uma vez no ciclo, tá? Então, o que acontece? Ele é hamiltoniano quando, como a definição fala, eu tenho eu tenho ligações, né, para todas as situações aqui, ou seja, eu chego teoricamente eu alcanço todos os vértices, ah, sendo que eu posso aparecer uma vez só, certo? Ou seja, eu não tenho. A ideia é não ter muitas formas de ligar, né? Passando pelo mesmo vértice. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, por exemplo, eu não tenho muitos caminhos que façam ou que passam por aquele vértice, tá? Eu tenho um caminho só no caso que faz com que eu alcance determinada área, mas eu não tenho repetição de caminho. É como se eu tivesse aqui, ah, por exemplo, nesse exemplo aqui que fica mais fácil, ó, porque isso aqui tem mais coisas aqui e aí fica mais complexo. Então, se você for ver, eu tenho 4 vértices, tá? O que acontece aqui? Eu tenho 3 flechas verdes. Eu alcancei todos os vértices? Sim, eu alcancei todos os vértices. Eu passei mais de uma vez no mesmo vértice? Não, eu não passei mais de uma vez no mesmo vértice. Olha lá, ó, eu vim daqui, passei para cá, vim para cá e fui para lá, né? Então eu não tive uma volta, não teve um caminho que eu passei de novo por ele. Então ele pode ser definido como hamiltoniano, tá? Então aqui, se você pensar aqui também, apesar de ser mais complexa, né, o grafo, você vai ver o seguinte, que você não passa 2 vezes pelo mesmo vértice, e eu alcanço todos os vértices, tá? Então, todos eles aqui, eles são hamiltonianos por esse motivo. Pensa o seguinte, já que a gente está na moda aí, né? O entregador, ele consegue fazer todas as entregas sem repetir um quarteirão sequer, tá? Ele não passa 2 vezes no mesmo quarteirão. Ele sai, sei lá, com 10 entregas para fazer, tá? E ele consegue entregar as 10 sem passar, vamos supor, vamos delimitar no mesmo bairro, sem passar 2 vezes no mesmo quarteirão. Tá? Seria essa a analogia, certo? E aí a gente começa a falar
sobre divisão e conquista, né? Então, isso aqui é básico, né? Pelo que a gente falou tantas vezes, né? Então, ele faz parte desse método de projeto de algoritmo, MPA, caracterizado por decomposições e recombinações. Dado um problema, ele é decomposto por subproblemas menores, tá? Então, as sucessivas decomposições são expressas por recursão. Então, isso aí a gente já viu tudo, né? Que a gente veio aqui, a última matéria, uma das últimas matérias foi recursividade. Então, o que acontece? Ele vai executando aquela recursividade até que não seja mais possível chamar ela mesma, tá? E aí a divisão e conquista, ela lança a mão da recursividade para isso. E aí você tem merge, tem um quicksort, todos esses casos em que até árvore binária, que eles trabalham dessa maneira, tá? São todos métodos de ordenação que cada um com a sua especificidade, mas todos eles fazem decomposições. E aí, de uma maneira geral, todos eles acabam sendo logarítmicos, né? Por quê? Porque eles vão dividindo, eles vão fazendo essas divisões, e aí é como se imagina o seguinte, né? O coronavírus quer dominar o mundo. Ele não consegue fazer isso de uma vez só. Então ele vai, de maneira recursiva, contaminando casas, depois bairros, depois cidades, depois países, continentes. É mais ou menos nessa pegada. Ele não consegue fazer isso tudo numa vez só, mas recursivamente ele consegue. Então é assim que é para você entender aí o lance. Então, o que é dentro do divisão e conquista? Eu tenho 3 conceitos interessantes. A primeira, obviamente, é divisão, né? Então, dividir os problemas, né, um tamanho maior em problemas menores. Isso é ridículo ter que explicar isso para vocês. Por quê? Porque praticamente tudo na informática se divide para poder tratar melhor, né? Então, não só para você tratar melhor, mas você saber exatamente o que está acontecendo. Então, tudo você tem divisão, desde programação até infraestrutura, né? Você tem modelo OSI, por exemplo, que vocês tiverem em redes. Eu tenho lá o encapsulamento, né? Que é a divisão, né? Esse embrulhado dos pacotes que vão sofrendo alterações, né? Você tem na programação, você tem aqui a questão do método de ordenação. Mas se você pegar a programação em si, todo o esquema dela de programação, por exemplo, uma forma, um paradigma de programação orientado a objeto, MVC, isso nada desses caras nada mais é do que dividir em pedacinhos, né? Cada um faz a sua parte ali, mas todos eles têm uma característica especial, por exemplo, né, ou específica, de que foram divididos. Então, por exemplo, vou fazer uma classe. O que é uma classe? Dividir, tirar aquele pedaço dali e criar um pedacinho de uma instrução à parte, né? Então, você tem esse esquema de divisão na tecnologia inteirinha. Você pode pensar o que você quiser, você tem essa situação, né? Se for fazer programar um braço robótico, a programação é tudo em bloquinhos, né? Então,
O que você imaginar, você tem. E lá também tem o lance da recursividade, né? Porque você vai, através de programação de bloquinhos, você, de repente, você fica chamando aquela instrução para fazer ele movimentar até um determinado ponto, né? Sair do ponto A para o ponto B. Enfim, poderia ficar aqui dando um exemplo até 9 horas da noite, tá? Nessa questão de dividir o problema original em subproblemas. Conquista. Quando ele chega lá na base, né, aonde ele não tem mais como dividir, né? Então ele foi chamando, e aí aquele elemento é tão básico, né, que ele não consegue mais se subdividir, tá? Ele não consegue mais chamar a recursividade de divisão e, e fazer novamente a operação, tá? Então, ele chega até essa operação fundamental aí, e aí ele começa a fazer determinada operação dentro desses bloquinhos menores. Então aí ele vai começar a conquistar, né? Ele vai começar a organizar, por exemplo, e ele começa efetivamente a fazer o objetivo dele, né? E é conquista. Vou conquistar o meu objetivo. Combinação. Aí eu vou combinando ah, essas pequenas conquistas para poder chegar no meu problema original novamente, né? Então, pensa o seguinte, para fazer uma analogia bem simples, né? Acredito que vocês já tenham entendido, mas para fazer uma analogia bem simples. Então, eu fiz um projeto de evolução profissional, tá? Vamos imaginar assim. Então, eu quero trabalhar na empresa X de Ribeirão, qualquer uma, tá? Pode ser da área da TI, pode ser programação, pode ser infraestrutura. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero trabalhar na Microsoft, vamos fazer um negócio desse tipo. Então, o que que eu preciso ter de competência para trabalhar na Microsoft, né? Bom, eu preciso. Aí eu vou. Esse é meu problema original. Só que eu não consigo ir lá e deixar o meu currículo lá de uma vez, porque eu estou longe do que eles precisam, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir essas etapas, né? Esse grande problema. Então, tá. O que é ser um profissional interessante para a Microsoft? Eu tenho que ter inglês, eu tenho que dominar tal linguagem, eu tenho que dominar tal ferramenta, tal software, tal não sei o quê. E aí você vai destrinchando isso aí. E aí você começa a fazer cada etapa dessa, né? Então, pô, eu precisava me certificar em C Sharp, ok? Me certifiquei. Eu preciso ter um inglês fluente, ok? Me certifiquei. Eu tenho inglês fluente, né? Eu precisava dominar tal software. Ok, ok. Ou seja, eu volto conquistando todos os objetivos. Até que quando eu todos eles, estou pronto para levar o meu currículo para a Microsoft, né? Ou para qualquer empresa aí. É só para ter essa analogia mesmo, certo? Então, é esse o esquema, né, da divisão e conquista. Divisão, conquista, combinação. Se não estiver entendendo, pode me falar e perguntar aí. Divisão, aí os tipos, né, de métodos de algoritmo aí, tá? Então, divisão e conquista, programação dinâmica, que vai ser o nosso principal objetivo hoje, apresentar a programação dinâmica,
E algoritmos gulosos, que eu odeio esse nome, né? Mas vai fazer o quê? Colocar esse nome aí na bagaça, então eu tenho que ficar falando toda hora. Algoritmos gulosos, certo? Estão acordados aí, gente? Estão vivos? Opa! Sim. Sim, senhor. O Sávio deve estar deitado, Do né? nada, tava fazendo seus exercícios de lógica, RS. Ah, você está fazendo aí já? Já acabei. Mandei o e-mail. Ai, ai, ai. O Wesley a gente já sabe que está no banheiro. O resto eu não sei, deve estar tudo dormindo, esse bando de... Tô aqui na mesa aqui, ó. Não. Mas o Wesley falou um negócio bem interessante, né? Antes da gente começar, né? Eu Tem. já saí do banheiro, não tô no banheiro até agora, não. Ai, caramba, aí não. Ainda bem, né, meu? Ainda bem, né? Faça-me o favor. Ah, o Wesley estava falando um negócio bem interessante, que tudo bem, esse momento que a gente está vivendo hoje era impensável há um mês e meio atrás, né? Nem o mais bêbado iria prever um negócio desse. Ah, mas se você olhar agora com calma, né? Não só a questão de trabalho home office e tal, mas eu tenho a impressão que alguns de vocês tá experimentando algumas situações que também deve estar ótimo, né? Então ele estava falando da questão da rotina dele, né? Do Wesley. Sair correndo de um lado e para o outro, não sei o que, ir para a faculdade e tal, chegar lá sem comer, sem tomar banho, sem não sei o quê, porque senão chega atrasado, vai para lá. E ele falou: Meu, tô em casa. Tô de boa aqui. Nossa, para mim isso é fantástico. Acho que o Savi já tinha falado isso outro dia, né? E, então, essa pandemia aí, claro, tem toda a parte negativa e é a que se sobressai, é óbvio, né? Mesmo porque tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente reduzindo o salário, tem muita gente perdendo vida. Mas ela tá. Se a gente tirar isso aí um pouquinho da frente, a gente está experimentando algumas coisas bem interessantes aí, né? Bem legais. Voltando aqui, para ver se vocês acordam aí. Estão falando ainda de divisão e conquista. Existe um grande número de problemas computacionais que podem ser resolvidos eficientemente por divisão e conquista, né? Como é aquela história, né, cara? É, se fosse há um tempo atrás, né, a maioria dos softwares tal, ou dos cenários, por exemplo, quando eu trabalhava na software house de farmácia lá, que era Clipper com banco de dados, como que era lá? Ai, meu Deus, o que era o banco de dados do Clipper lá, gente? Estou vendo a tela da. Na verdade, não era nem SGBD. Ai, caramba, daqui a pouco vai vir o nome daquela porcaria lá. Tinha que abrir uma É interface. Axis? Não, se fosse Axis estava bom. Ai, caramba. Rapaz, Não, era para DOS, né? Ai, meu Deus do céu, era DBU, o aplicativo era DBU, tá? Pesquisa aí, vou até pesquisar. Vocês conhecem o aplicativo DBU? DBU. não. Deixa eu colocar aqui na Definitivamente não. imagens. Aqui não sei. Software. Ou interface, não sei como que eu vou. Interface DBU. Não é interface. Software DBU Clipper. Ah, essa carniça aqui, ó. É isso aqui, ó. Era isso aqui. Tinha que abrir isso aqui para abrir o banco de dados. Na verdade, não era banco. O que a gente hoje conhece como tabela era os arquivos DB.
desse banco de dados, entendeu? Então era um horror isso aqui. Mas, em todo caso, é só essa tela mesmo que tem. Eu queria ver se tinha outra, mas é essa aqui, ó. É essa aqui. É o DBU, chamava esse cara aqui. Tinha que ficar abrindo isso aqui. Acho que vocês estão vendo aí, né? Não sei se eu tô. Tá vendo, sim. Ô, Malasco, a tela não fica tela inteira, não? No meu só tá aparecendo só o quadradinho aqui. Tem. Peraí que tem jeito. Peraí que eu tenho que desfazer aqui um esquema aqui meu. Pera lá. Deixa eu fechar esse aqui. Que assim tá ruinzão pra ver. Peraí. Deixa eu desabilitar aqui. Eu vou trocar o esquema. Vamos ver se melhora para vocês. Apresentação de slide. Porque o slide tá dando pra ver, mas tipo, esse negócio que tá mostrando já não tá aparecendo. E agora? O slide ficou melhor? Agora sim, hein? Aí sim. Eu troquei aqui o esquema de compartilhar a minha tela aqui, Ficou bem melhor agora. né? Então, o que acontece? Se fosse naquela época, eu tinha cliente ali, cara, que, nossa, você fazia uma limpada nos arquivos de banco de dados dele rapidinho, nossa, sei lá, era tipo assim, mil registros, era muito rapidinho, né? Tinha arquivo, que seria tabela hoje, que não dava nem isso, sei lá, 200 registros, tal. Era muito rapidinho, e hora que era farmácia, né? Uma farmácia naquela época, hoje eu não sei, mas a farmácia naquela época tinha a única coisa assim era o cadastro de produto, que dependendo da farmácia tinha 7, 8 mil itens, né, possíveis para vender. Nem toda farmácia tinha essa coisa. E as vendas propriamente dita, que acabava aumentando aí diariamente. Mas eram arquivos muito pequenininhos. Você limpava, você dava uma limpada de lixo através daquele software da tela que eu mostrei lá. Nossa, era rapidinho. Não dava um minuto, você limpava o arquivo de vendas, que era um dos maiores que tinha. Hoje, qualquer botequinho Zé Ruela aí tem trocentos milhões de registros. Milhões. Então, o que acontece? Você trabalhar de forma linear hoje vai ser, na verdade, o caso específico, a exceção da regra, porque bem provavelmente você vai trabalhar de alguma maneira que use divisão e conquista, porque você trabalha hoje com muita informação, muita. Ó, só de estou fazendo lá, fuçando um negócio do Power BI lá, que foi a minha pílula. Outro dia eu estava fazendo exercício lá, que de arquivo de Excel, JSON, TXT, que você vai importando, coisa de exercício, de curso e tal. Pô, tinha quase 20 milhões de registros. Volto a dizer, para ser um negócio, para você brincar. Você imagina, então, nos dias de hoje. Então, não dá para você trabalhar de maneira simples, né? Ou maneira mais fácil para você tratar essas informações, tá? Nem seja em banco de dados ou seja em vetores, tal, enfim, tá? Não tem condições. Tá, aqui pode passar. E aí, olha lá, ó, exemplos, né? Pesquisa binária, né? Como eu já tinha falado, a parte de árvore binária, Quicksort, que a gente está cansado, Fibonacci também dá para ser também, né? Como na semana passada o Maicon falou, né? Vai gostar de Fibonacci assim. E o Merge Sort, né? São exemplos de divisão e conquista.
E aí, o que acontece? Então, assim, a gente já sabe que divisão em conquista funciona bem. Pô, é bacana, legal, tá? Até tenho, se não me engano, nesse mesmo slide, ou vai ser no outro, a questão do de você começar a comparar a, um funcionamento de um para o outro. Acho que não lembro agora se é nisso. Agora, ó, quando a estratégia de divisão e conquista gera um grande número de subproblemas idênticos, iguais, a recursão se torna muito cara. Ou seja, você acaba tendo um processo, uma chamada de recursividade muito grande, né? Ok, funciona. A gente já sabe que é rápido mesmo assim, mas até para para divisão e conquista existem casos que não dá certo, né? Ou que você tem um custo ali grande, né? Exemplo, estava fazendo começando, né? Não sei se vai dar certo. Depois veio essa pandemia aí, zoou tudo. Eu ia fazer uma consultoria numa empresa aí, não sei se eu até falei para vocês, de, telemarketing ativo, é de cobrança. Aí, para colocar dentro do Power BI lá, que é a ferramenta que eu estou estudando, procurando me especializar. Os caras queriam montar dashboard dentro lá, relatórios e coisa e tal. Beleza. Só para contextualizar aí. Tá. Aí eu cheguei, tá. E qual que é o tamanho aí da base de vocês? Ele é 1,5 milhão. 1,5 milhão de registro. Eu falei, tá bom, né? 1,5 milhão de registro. Eu falei, tá, até tá pequeno, achei que fosse maior. Eu falei, mas por dia, quanto que cresce? Ele virou 1,5 milhão. Eu falei, mas 1,5 milhão não é o tamanho do seu de registro do seu banco? Ele sim, mas ele cresce isso por dia. Eu falei, ele cresce 1,5 milhão de registros por dia. Ele é 1,5 milhão de ligações por dia. Eu falei, você tá de brincadeira. Você tá de zoeira comigo? Ele falou, não, tô não. Um dia normal de serviço é 1,5 milhão de registros, porque a cada ligação gera um registro. Eu falei, vixe, mas aí tem que ver até se o Power BI vai dar conta de tudo isso aí, né? Dependendo da periodicidade que você quer, Power BI vai até 2 bilhões, mas dependendo, você pegar o mês inteiro, às vezes, né? Não sei nem se pode, ou 2 meses, 3 meses, vai estourar isso aí. Mas aí, só para você ver, falei desse exemplo só para você ter uma noção, e os caras, eles tinham, o software deles era via web, tá? Então, só para você ter uma noção do tamanho dessa base, né, que o pessoal está trabalhando hoje. Não é botequinho do Zé, não, filho. Então, dependendo da situação, até o que funciona bem passa a não funcionar muito bem, tá? Aí você tem que sentar e analisar caso a caso, e aí volta, aí eu já aproveito para dar gancho num monte de coisa. A importância de uma análise de requisito bem feita, né? Do levantamento de requisito bem feita, a importância da análise desse requisito bem feito, né? Da criação, montagem de diagramas que possam te auxiliar numa eventual falta de informação, a importância de um banco de dados bem projetado. Não vai pegar um Zé Ruelinha qualquer lá para montar o banco de dados. Só porque o cara sabe dar um select e fala que sabe mexer com banco, né? Enfim, por quê? Porque se você fizer nas coxas,
Não vai dar conta disso tudo, certo? Então lá, voltando então aqui na nossa brincadeira. Nesse caso, é melhor armazenar as soluções desses subproblemas em uma tabela. Ou seja, eu posso, é bem ideia de classe mesmo, né? Por exemplo, aqui, né? Eu posso, já que eu tenho a solução do meu problema anterior, se você pensar numa árvore binária que às vezes ela tem mais de uma ramificação, se for a mesma coisa, e aí tem a questão do Fibonacci, né, por exemplo, se eu já tenho um valor do determinado Fibonacci X lá, para que eu vou calcular isso de novo? Eu já conheço a solução, né? Então, essa questão de memorizar as soluções anteriores, isso é programação dinâmica, tá? Então, o projeto de um algoritmo baseado em programação dinâmica, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, determinar essa solução por divisão em conquista. Lógico que vai fazer parte disso, né? E a segunda é a análise, né? Que é a verificação do tempo de execução, se é exponencial, tá? Então, nesse caso aqui, ó, na construção, eu vou pegar e vou fazer o quê? Pegar a parte do algoritmo de divisão e conquista que corresponde à parte da conquista. Ou seja, quando eu começo a ter as soluções, né? E substituir as chamadas recursivas. Pelo quê? Por essas verificações na minha tabela de soluções, né? Deixa eu ver se... Acho que é aqui. É aqui, ó. É aqui que eu tenho, ó. Então, o que acontece? Olhando aqui, ó, para você entender, para não ficar muito só na teoria, Malaspina falando na tua cabeça. O que acontece, ó? Eu tenho aqui uma árvore binária de Fibonacci. Ok, ele está montando aqui e vai depois fazer a recursividade. Então, aqui eu não sei qual que é o Fibonacci que ele pediu aqui, tá? Se é o exemplo aqui, é o Fibonacci de 5, é o Fibonacci de 4 mais 3, o de 4 é 3 mais 2, e assim sucessivamente, né? E aí ele vai fazendo aqui o cálculo. Mas olha só que interessante aqui, ó. Eu tenho o Fibonacci, deixa eu vir mais para cá que fica mais fácil. Por exemplo, de 3, o Fibonacci de 3. Desculpa, o Fibonacci de 4, que ele é 3 aqui, ó. Tá? Por quê? Porque é o Fibonacci de 2 mais 3. Certo? E assim, ó. Mas peraí, o de 2 eu tenho aqui, ó. Teoricamente, eu precisaria correr até aqui, se eu já tinha aqui. Ou, melhor dizendo, será que eu teria que fazer essa perna daqui, do Fibonacci de 2, para eu chegar à conclusão que eu tenho aqui, é que a imagem aqui ficou bem em cima aqui, né? Mas é 1 aqui. Será que eu teria que rodar essa perna aqui para conseguir chegar na mesma resposta que eu já tinha aqui? E assim sucessivamente, né? Se eu faço essa perna primeiro, tem muita perna aqui que eu não precisaria fazer. Por quê? Porque já está sendo feito, já foi feito esse cálculo. E pela recursividade, ela quer que se lasque esse lado aqui. Ela vai fazer tudo de novo, é isso que ela faz. Ela vai executar esse cálculo de novo. É assim que ela funciona. Então, mas pera lá, o que ele falou é justamente o seguinte: pera lá, e se ao invés
de eu ficar simplesmente chamando a recursividade. Em dado momento, né, ao invés de ficar chamando a recursividade, eu verificar se eu já fiz esse cálculo e olhe, se eu fiz esse cálculo, ao invés de chamar recursividade, chamar a tabela de solução, não seria melhor? Né? Então é bem lance de classe, né? Uma classe tosca aí, né? Qualquer que eu tenha um cálculo. Ao invés de eu pegar, até seria o objetivo da classe, né? Para que eu vou jogar esse código dentro do meu, essa X operação dentro do meu código, né? Programação procedural, se eu posso, e aí toda hora que eu precisar, vou ter que jogar esse código de novo. Por que eu não separo ele, deixo ele boiando em algum lugar no espaço sideral, que na hora que eu precisar executar ele, eu não tenho lá e chamo ele lá, né? Eventualmente, eu só passo o parâmetro lá e faz e pego de volta. Será que não seria mais interessante? É essa mesma indagação, né? Pô, será que ao invés de ficar chamando a recursividade para calcular um negócio que eu já tenho calculado, não seria mais razoável ter essa informação armazenada e aí primeiro verificar se a informação calculada ela se encontra ali, para senão eu chamar a recursividade, né? Então, é justamente isso que ele vem falando aqui, né? Cadê? É que ele falou nessa parte aqui, né? Não é aqui. Cadê? Aqui, ó. De armazenar numa tabela, né? A ideia é justamente aqui. Será que armazenar isso numa tabela e depois, antes de sair calculando, chamando recursividade, igual um tonto, será que não seria interessante eu olhar nessa tabela para ver se esse cálculo já foi feito? Porque se já foi feito, pega o valor que está lá e acabou. Tudo bem? Está acompanhando a bagaça? Opa, Sim, estamos acompanhando. Sim, sim. Então você vê que é bem parecido com, por exemplo, programação orientada a objeto em relação à programação procedural, né? É muito parecido, né? Não é que a programação procedural não funcione. Funcione. Vai fazer uma programação orientada a objeto, mas daquela bem montadinha, bem feita, para um sisteminha de cadastro de receita da tua mãe. Vai fazer. Vai lá. Entendeu? Por quê? Porque o trabalho que você vai ter que fazer, que você terá de ficar fazendo classe, né, em método e tal, e protege daqui, protege dali, permissão daqui, permissão dali e tal, vai dar muito mais trabalho do que se você fizesse um programinha procedural para ela, né? Sem nada disso, porque é uma basezinha, se bobear, deve ser uma, duas tabelas, pega a informação, o que você poderia fazer, por exemplo, classe para te facilitar, seria conexão com o banco de dados. Agora, o resto, deixa assim mesmo, pega tudo lá, joga e vai. Não vou nem ficar me preocupando em ficar colocando isso em classe, né? É muito simples para eu fazer isso em classe, né? Toda a estrutura que eu tenho que fazer acaba sendo muito mais cansativo do que programar aí de maneira mais simples, né? Então, até a programação procedural, ela tem um nicho de mercado dela. É bem verdade que está acabando, né? Porque até a receitinha da tua mãe
Depois que ela fez um curso de gastronomia na Anhanguera, cresceu demais as receitas, né? Tem muito detalhe, muito nível de detalhe. Então, o que que acontece? Agora, aquele programinha que você fez procedural, nem ele dá mais conta, ou fica muito ruim de você fazer a alteração, né? Hoje, ela não quer mais aquela receitinha básica, ela quer pôr foto, ela quer pôr modo de preparo, às vezes quer colocar vídeo, às vezes não sei o quê. Epa, peraí, agora você já está exigindo demais. Aí, do jeito que eu fiz, já não suporta mais isso aí, não. Vai me dar muito trampo para mexer do jeito que eu fiz. Antes era simplesinho, agora a senhora quer chutar o pau da barraca. Tá? Aí eu vou ter que fazer de um jeito diferente aqui, né? E essa evolução, ela está se fazendo cada vez maior, né? Mais exigente, com mais nível de, de exigência, né? Hoje, a cada empresa ou cada cliente, às vezes você tem que refinar mais o grão, né? Em termos de granulidade. Então, às vezes, você tem que refinar cada vez mais esse grão para você ter um nível maior de detalhes, para aí, a partir daí, você conseguir ter a solução completa. Porque se você engrossa esse grão, você tem menos detalhe, certo? Então, aí, nesse caso, às vezes é mais fácil você começar tudo de novo, porque uma coisa é você não ter o relatório, mas ter a base para você gerar o relatório. Outra coisa é você não ter um relatório, mas você está com o grão tão grosso da informação que você não consegue mesmo gerar aquele relatório, que você simplesmente não tem a informação. Uma coisa é você ter, você só não pega. Outra coisa é você não ter, e vai te dificultar muito para você ter. Então, hoje em dia, né, pensando principalmente nesses conceitos de bancos de dados, a cada cliente você acaba tendo que refinar, entre aspas, cada vez mais esse grão, certo? Tá, beleza. Aqui, definir um laço que utiliza o padrão para preencher os demais valores da tabela. Olha lá, né? Então, eu tenho o preenchimento da minha tabela, bonitinho, dou aquela bisoiada nela, básica, e aí eu, eu simplesmente faço uma substituição do valor, ao invés de chamar a recursividade, tá? E aí é o que ele está fazendo aqui, né? Como ele já tem um cálculo aqui, ó, isso aqui eu dei um print, mas é um vídeo que tem até na internet aqui, viu? Para você ver como é que fica bem mais rápido, né? Uma coisa é quando chama recursividade em todos os casos, e depois quando ele começa a utilizar essa tabela auxiliar, alimentando o lance do Fibonacci, né? Então, aqui, ó, como que seria sem o Fibonacci, né? Que é Fibonacci de 4 é o de 3 mais 2, de 3 é 2 mais 1. Só que ele vai como fazer, chama como se fosse fatorial, né? E aí, aqui, é quando você começa a ter a memória, né? Então, eu tenho Fibonacci de 5. Então, aí eu começo a ativar esse acesso para essa memória. Tá, mas aqui eu não tenho Fibonacci de 2. Eu já não fiz esse 2? Onde que está? Né? E aí, acaba que essa construção, né, dessa cadeia de valores aí, no caso do Fibonacci, acaba sendo bem mais rápido. Certo? Vocês têm acesso ao chat, não, né? Para eu ficar olhando aqui, não, né? Eu
acho que não. Não. Não, não. Não, Para não ter é acesso ao porque... chat, acho que tem que ter o cadastro, né? Cadastrar. É porque a gente Isso, entra como isso. convidado. Aham. É porque, dependendo da aula que eu dou, o pessoal tem acesso ao chat. Às vezes você esquece de ver o chat, na hora que você abre aqui tem um zilhão de perguntas, né? Tudo bem por enquanto? Então, conseguiu entender a questão? Estou dando uma pincelada bem rápida hoje desses conceitos. É claro que nas próximas aulas a gente vai, como diria, como eu falei aqui agora, refinar esse grão, tá? Aqui hoje é só comparando essas formas de, de trabalho dentro dos algoritmos, tá? Dentro dos códigos aí. Então, não é que, claro que o método de divisão e conquista ele é bom, só que dependendo, se for uma entrada muito grande, né, é que ele tem que chamar recursividade, e essa recursividade, por vezes, me dá valores idênticos, né, ou valores que eu já de alguma maneira, já fiz esse cálculo, de repente é mais interessante você seguir um caminho diferente, né? E aí, né? Ah, mas como é que eu vou saber isso? Analisando, analisando. Não tem jeito, né? Você vai ter que olhar para aquela situação e verificar, meio que de maneira sistemática isso, né? E verificar se qual que seria a melhor solução ali. Pô, peraí, será que fazer? Tá, até agora eu sempre fiz dessa maneira. Divisão em conquista, ok, sempre funcionou, mas peraí, pelo que você está me falando, eu não sei não, hein? Do jeito que você está me falando, eu não sei se vai ficar bom. Eventualmente, pode ter uma solução diferente. A gente pode pensar numa solução diferente, né? Porque você está me falando aí que é uma, uma um caso bem específico, né? Então, por exemplo, né? Num caso igual eu falei, no Power BI, né? No caso, até o Power BI, que é uma ferramenta, né? Não é desenvolvido assim sob demanda, né? É uma ferramenta pronta. Ele tem recursos de, de agrupar, de agregar determinadas informações, se nesse caso para refinar ou para engrossar a questão da granulidade, né? Então, por quê? Porque até ele prevê, né, que eventualmente a base é tão grande e determinada situação não se faz necessário um refino tão grande dessa informação. Então dá para eu agrupar, por exemplo, tá? Porque teoricamente, quando eu agrupo, eu diminuo a minha quantidade de registro, né? Só que quando eu refino, automaticamente eu tenho um aumento de informação, né? Então, é, vai depender de caso a caso, né? E eu estou fazendo essa analogia que às vezes fica, acho que banco de dados, acho que a maioria teve mais banco de dados do que programação propriamente dita. Então, às vezes falam, se não estiver dando certo essa analogia, vocês me falam que eu paro de fazer ela, tá? É que eu sei que, de uma maneira geral, todo mundo teve banco de dados. E foi, acho que tudo com mineirinho.
E então, às vezes, a programação orientada a objeto, às vezes eu começo a fazer analogia com programação orientada a objeto e vocês não tiveram muito ainda, ou estão tendo, e às vezes não conseguem entender direito o que eu estou falando, tá? Então, por isso que eu estou seguindo mais ou menos pelo banco de dados, né? Vocês não tiveram mais banco de dados do que orientação a objeto? Terra chamando aluno. A gente está tendo programação em banco de dados. Tá, mas agora só? Só agora. Eu não Ixi, tive então- banco também, não. Até agora não tive banco. Não? Não, eu tô meio preocupado ainda, inclusive, falando nisso, tocando nesse assunto assim, viu? O bagulho mais importante, viu? Mas é engraçado, porque banco de dados é que você tá no quinto. Tô no quinto. Hum. Só se eu tiver Eu todos não os sei. semestres pra frente de banco aí. Então, eu sei que então no sexto tem, mas se eu não me engano, é que agora eu me dou uma misturada nas grades aqui, na minha cabeça, mas se eu não me engano, são 2 semestres de banco. Assim, Sim, coisas relacionadas a banco, são né? dois. Sim, São 2, não são? sim. Então você vai começar. É que no seu caso, né? Eu imagino que o que vai ser dito para você, sabe, não vai ser nada de novo, tá? O que você vai ter em aula. Não vai Também acho. esperando que você vai ver alguma técnica diferente aí, ou mesmo lidar com algum banco, né, com a ferramenta em si, por exemplo, eu vou lidar com o Oracle, mas não em termos de linguagem SQL, mas recurso da ferramenta e coisa e tal, não vai ser isso. Você vai lidar com modelagem, que você também já está cansado de saber, e, e linguagem SQL, tá? Então, Malasco, mas tipo assim, ele vai até onde? Vai até onde a Tech foi? Mais ou menos, só pra eu ter uma noção. Eu acho que sim, depende muito da turma. Eu dei uma vez banco de dados só, tá? O máximo que eu cheguei, eu lembro que, se eu não me engano, foi em função, acho. Função, acho que foi. View eu dei, eu lembro. Vixe, faz tanto tempo. Trigger, Procedure. Trigger, Procedure, acho que essas coisas eu cheguei a dar, mas assim, maneira bem básica, viu? Que eu já estava no finalzinho do semestre. Então não Entendi. deu para aprofundar muito, não. Então, normalmente, quando você chega no final, você já, para chegar já com trigger, e procedure, e essas coisas, você já está acabando o semestre, então está faltando muito pouco tempo para você aprofundar muito, entendeu? E aí você Entendi. acaba dando de maneira bem básico mesmo aí, só para dar aquela pegadinha de leve assim, para o cara saber o que que é, mas não Foi igual o é, Vagnão mesmo, então. Passou é, rapidinho mesmo. porque quando você chega nisso aí, você já está bem no final, né? E por incrível que pareça, eu senti isso, tá? Pelo menos na turma quando eu dei banco. Tinha um pessoal que já programava, então já tinha uma ideia boa de banco, já, pessoal. Eu pedi um negócio, eu pedia X, o cara fazia 3, 4x, né? Ah, até na prova, inclusive. Mas a grande maioria sente muita dificuldade em banco de dados. Muita. Principalmente na modelagem, né? É o mais difícil. É o mais É, difícil. de cardinalidade, não sei o quê. E aí você começa a dar, como os comandos são grandes,
a pessoa não consegue guardar, e aí você Modelagem começa. a gente já teve aqui já, viu? Na Anguera. A gente já Foi teve. com quem? Foi com o Daniel. Foi com o Mineirinho? Sim. Beleza. Então, assim, o pessoal sente, pelo menos nessa turma que eu peguei, que já se formou faz tempo, eu percebi, com algumas exceções, o resto sentiu muita dificuldade, mas muita mesmo. Pedia para fazer um inner join lá, o cara babava geral mesmo. E coisa simples assim, sabe? Não é muito com dois, três inner join, não. Com um só, o cara já não dava conta, não. É, Então, entendi. entendeu? Eu já vou te adiantando. Bem provavelmente deve continuar com o Mineirinho, é, essa parte de banco. Mas já te adianto que não deve ser muito aprofundado se você está esperando isso, Ah, tá bom? mas eu já imaginava mesmo. Mas beleza. É aquela história que eu falo para vocês, que eu sempre falei para vocês, tá? É o lance da machadinha, né? Não espera sair com um facãozão, você vai sair com uma machadinha, né? É esse o esquema. É o básico ali para você é, conseguir transformar essa machadinha num machadão grande, tá? A analogia melhor que eu poderia falar para vocês. Você vai sair com uma machadinha. Transformar ela num machadão grande vai depender de você, Fechou. beleza? Bom, o que acontece, gente? Ó, aqui já é um outro assunto, algoritmos gulosos, tá? Tem esse nome, não é à toa, certo? Né? Guloso, ele engole, né? Ele pula etapas, tá? Ele faz escolhas dentro desse universo no caso aqui, mais especificamente, de grafos e tal, certo? Então, o que a gente vem falando é aquela história, né? Linear, papapá, rarará, aí tem um método de divisão e conquista, já fica interessante. Aí o pessoal viu que nem sempre isso dá certo. Aí o cara vai e já pula para uma programação dinâmica, onde você tem a questão do armazenamento em tabela de determinados valores, né? E aí você segue nessa evolução de código, né? Ou de métodos para se chegar no mesmo objetivo, né? Então, ainda seguindo aquele esquema de grafos e, e vértice e haste, o guloso ele acaba fazendo escolhas para você chegar no mesmo objetivo. Então, se eu pensasse, quer ver? Cadê aquela do grafo aqui? Aqui. Ops, volta. Se eu pensasse, é que aqui, basicamente, vai seguir. Eu acho que esse seria um, dois, três, um, dois, tá, vai ser, talvez isso aqui seria uma das melhores escolhas. Mas o guloso, pensando em que eu tenho que passar por todos os vórtices e não repetir a passada, né, em nenhum vórtice, qual o caminho que ele seguiria? Qual que é a escolha? Basicamente, ele segue algumas métricas. É claro que for de menos custo é o que chama mais atenção dele, certo? Então ele sempre tenta buscar o que tem o menos custo, né?
E dentro disso ele faz essa escolha, tá? Eu posso vir para cá e vir para cá, né? Então eu teria pelo menos dois caminhos que teriam só como diferença de vetor, né, de direção, vetor aqui no sentido de direção, e que eu faria basicamente a mesma coisa. Então eu tenho daqui, né, para cá, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí, para cá e para cá, o caminho da seta vermelha mesmo, certo? Mas eu poderia fazer esse outro caminho da seta preta para a direita, sobe ao invés de descer no meio e desce onde está a outra preta. Eu faria a mesma coisa, certo? Eu chegaria na mesma solução, certo? Então eu teria pelo menos dois caminhos que teoricamente podem ter o mesmo peso, o mesmo custo, só tem uma diferença de vetor aí, de direção, né? Qual que seria a melhor solução, né? Então, e por que que eventualmente eu posso desprezar o outro caminho, né? Por quê? Então, é esse universo que a gente vai trabalhar com o guloso, tá? Ele acaba fazendo essas escolhas e, e o caminho que ele segue, ok, beleza, e o outro caminho é simplesmente descartado, né? Então, olha lá, ó. Algoritmo para problema de otimização tipicamente passa por uma sequência de passos, com um conjunto de escolhas a cada passo. Um algoritmo guloso, ele sempre faz escolhas que parecem ser as melhores. Ele faz uma escolha ótima local, acreditando que esta escolha o leve para uma solução ótima global. Então, o que acontece? Ele parte do princípio, eu não vou andar muito aqui, mesmo porque já estamos aí com 9 horas, e aí já tem mais de 1h30 aí passado, né? Talvez 1h40 aí de aula. Então, o que acontece? Ele parte do princípio, ele parte da seguinte métrica. Se eu fizer ótimas escolhas locais, isso quer dizer que a minha solução global será ótima. Então, vamos fazer de novo a analogia do motoqueiro, do que está entregando. Ele parte do pressuposto que o caminho que ele faz dentro é o melhor caminho que ele fez nesse trecho, um determinado trecho, um trecho X do bairro. Ele acha que esse caminho que ele fez não poderia ser melhor, né? Ele fez um caminho que é o mais curto. Não tem como eu passar por esses por os locais que eu teria que passar de maneira tão rápida, né? É o que me teve menos custo, certo? É o melhor caminho. E ele parte do pressuposto que todo o melhor caminho local, ou seja, naquele pequeno trecho ali onde ele se encontra, o levará a ter uma solução ótima de entrega global, ou seja, ele fez toda a entrega do bairro e por ele ter feito, ou pelo menos ele acha que ele fez, as escolhas melhores de caminho, ele acha que o caminho completo dele é o mais perfeito. Um exemplo tosco. Eu, esse ano, fiz 7 anos de Anhanguera, tá? E pelo menos desses 7, pelo menos uns 4, eu fiz o mesmo caminho para ir embora. Mesmo caminho para ir embora e para vir para Anhanguera.
Depois de 4... E eu achava que aquele caminho era maravilhoso, né? Ótimo, fantástico. Né? Por exemplo, para ir embora, né? Eu sempre morei aqui no final da 13, certo? Durante o tempo eu morei lá, na verdade, no final da Castelo Branco, lá nos servidores, vocês sabem disso. E agora eu moro no final da 13, diminui uma perna aí. Eu saía da Anhanguera, pegava ali a Francis Junqueira, passava por baixo lá do viaduto, não sei o quê, parará, pegava lá na rotatória Mincalil, fazia a rotatória Mincalil, subia pela Castelo, porque eu nunca gostei de andar na Francis Junqueira, principalmente à noite. E subia a Capitão Salomão. Pronto. Eu achava esse caminho fantástico. Até que um dia, ao invés de pegar a Francis Junqueira, essa saída aí que você sai nas costas aí da Anhanguera, que você pega, que passa na frente na rua da saída mesmo da Anhanguera, onde fica, você sai de frente onde ficam os ônibus. Você vira à esquerda ou você vira à direita. Eu não sabia aonde que eu saía se eu virasse à direita ali. Eu falei, cara, o que será que vai para lá, né? Vai um monte de gente para lá. Um belo dia eu falei, eu vou ver onde que eu saio nisso aqui. Aí eu segui o fluxo. Peguei, virei à direita, subi, peguei a esquerda. Eu estou seguindo todo mundo. Se o povo me levasse para o inferno, eu estava lá. Quando eu vi, eu saí no finalzinho ou no comecinho da Dom Pedro ali, né? Sai ali naquele pedacinho que não é Dom Pedro ali. Seria a Capitão Salão, mas não sei qual que é o nome dela ali. Eu falei, caraca, onde que eu saí? Eu tô saindo do lado de onde eu venho. Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Então, o que que acontece? Mesmo eu achando que eu fazia o melhor caminho local, né? E aí isso, consequentemente, me dava uma melhor solução global, na verdade, eu já percebi que até a local não era o melhor caminho. E aí, consequentemente, a minha global não iria ser, né? Então, ele parte desse pressuposto. Olha lá, algoritmos gulosos nem sempre se asseguram soluções ótimas. Mas, para muitos problemas, as soluções podem ser boas. Então, por exemplo, eu poderia pegar um caminho pior para ir para casa. Não é a solução, não foi a solução ótima. Depois eu vi que não era, tinha caminho melhor. Mas, de qualquer forma, poderia ter caminhos piores, certo? Então, eu vou dar uma parada por aqui hoje. Por quê? Porque isso é um papo mais complexo, tá? É fácil de entender o conceito, mas na hora que vai para o grafo e tal, dá uma babada. Então, eu vou dar essa parada até pelo avançado da hora, mas é só para plantar essa sementinha, tá? De que começar você ter essa noção de algoritmo guloso aí, e você perceber que tudo que a gente vem falando não deixa de ser uma evolução. A coisa vem evoluindo conforme é aquela história. Toda vez que eu evoluo, eu resolvo um problema, mas eu ganho outro. Isso é fatal. Isso não tenha dúvida que toda vez que eu vou evoluir, eu ganho outro problema. Outro problema. E aí, esse novo problema me faz eu evoluir novamente, porque eu tenho que resolver ele. E aí, quando eu evoluo, eu ganho outro problema que até então eu não pensava nisso, né? E assim sucessivamente. Eu vou quase que numa recursividade de soluções de problemas.
Então, isso é na vida assim como é na parte de programação. A cada vez que eu resolvo um problema e eu evoluo nesse sentido, com certeza eu ganho outros problemas que antes eu não via, né? Só que agora, por eu ter resolvido um problema A, me veio de lambuja um problema B, certo? Então, por exemplo, eu não tinha carro, andava de busão. Puta, que problema maldito, cara. Nossa senhora, preciso resolver isso. Beleza, aumentei um pouquinho, igual o Wesley, ó, aumentou o salário, vou comprar um carrinho bom para mim e tal. Só que ele não consegue guardar, então ele vai financiar. Pronto, ele ganhou um problema. Ele resolveu um problema dele, que ele andava de busão. E agora ele anda de carro, ar-condicionado, todos regatão. Só que ele ganhou um problema. Por quê? Porque ele ganhou um monte de despesa que ele não tinha. Ele não tinha financiamento para pagar, ele não tinha seguro para pagar, ele não tinha IPVA para pagar, ele não tinha gasolina para pôr. Então, agora ele, beleza, resolveu o problema que ele tinha, mas agora ele ganhou outros. É assim em programação. Certo? Alguma dúvida? Tem Não, gente de boa, acordando. lá. Oi? Não, tá de boa. Dá pra entender. Ah, vocês estão acordados ainda. Opa, Mal Não vai mesmo. tomar, não vale tomar cerveja na segunda, né, meu? Ainda bem que a minha aula não é na sexta, né, filho? Puta, senão eu tava ferrado. né? Imagina, é que assim, né? Se tivesse a nossa vida, nosso cotidiano normal, a gente não estaria nesse formato. Mas já pensou? Vamos imaginar que o futebol volte a funcionar, né? Mesmo que seja com estádio fechado, tá, não sei, volte a funcionar. Imagina o cara que dá aula de quarta-feira, ele tá ferrado. Por quê? Porque o cara vai conectar, vai ficar com o celular conectado na aula e olhando a TV no jogo. Ai, Jesus. Ó, o cara vai ter que ser bom, hein? Cruz credo. Certo? Deixa eu. Vou parar aqui a gravação. Parei. Então, ó,